Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Sou Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre o julgamento dos condenados por terem assassinado a ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do seu motorista Anderson Gomes. O Rony Lessa foi condenado a 78 anos e 9 meses de cadeia e o Elcio de Queiroz, que era o motorista, foi condenado a 59 anos e 8 meses. Mas o Rony Lessa, por ter feito acordo de delação premiada para entregar os mandantes, vai ficar apenas 13 anos na cadeia. E o Elcio de Queiroz, apenas 7 anos. Até aí tudo bem, entre aspas, mas é muito pouco tempo para quem planejou e executou com uma submetralhadora a sangue frio essas duas pessoas inocentes. Por dinheiro. Foi por isso que eles praticaram isso. Eram criminosos, pistoleiros de aluguel e cometeram esse crime hediondo que assustou o Brasil e o mundo e que exigia uma reparação imediata. Mas ao invés disso, o que nós vimos foi uma demora tardia nas investigações, principalmente por conta da corrupção em alguns setores da polícia do Rio de Janeiro. O julgamento demorou exatamente 6 anos, 7 meses e 17 dias para acontecer. Mas a justiça ainda não foi feita plenamente, digamos que 40%. Até porque 3 dos envolvidos, incluindo 2 mandantes, que são irmãos, um é deputado pelo estado do Rio de Janeiro, já foi vereador também, e o seu outro irmão é nada menos que um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, os irmãos Frazão ou Brazão, se não me falha a memória. Também o nome exato desse tipo de gente não importa. E tem um delegado envolvido que, aliás, estava encarregado das investigações e, de forma dissimulada, ele prestou solidariedade, entre aspas, para as famílias das vítimas, mas na realidade ele estava encobrindo também por dinheiro os mandantes e executores, até porque ele fez isso a pedido, obviamente, dos executores e por dinheiro, muita grana envolvida. A coisa chegou a tal ponto que, devido à pressão da opinião pública e da imprensa e de alguns setores do governo federal, as investigações foram transferidas para a Polícia Federal. E só a partir daí que o crime começou a ser elucidado. Mas ainda às custas dessa delação premiada que vai render a 2 dos condenados, o Elcio de Queiroz e o Rony Lessa, penas leves, de poucos anos de reclusão, poucos anos de cadeia, além do que eles ainda se beneficiaram com o dinheiro que foi depositado na conta deles. Obviamente, descontados os gastos com os seus advogados de defesa. Mas o que nos preocupa não é só esse caso em particular. Na verdade, a justiça brasileira ela é mundialmente conhecida pela lentidão. E a lentidão, a letargia, por que não, da justiça brasileira em todos os aspectos e setores e tribunais, com raras exceções, é que patrocina o crime, de certa forma. Estimula, melhor dizendo, estimula a criminalidade através da impunidade, porque o criminoso, por mais iletrado, analfabeto, ignorante que seja, ele conhece os direitos principalmente os implícitos, que por mais que ele cometa crimes e faça vítimas ao longo da sua vida, dificilmente ele vai ser pego. E se for pego, o processo vai demorar tanto que muitas vezes o indivíduo é solto, é liberado, porque o crime acaba prescrevendo ou as investigações sucumbem. Aí faltam testemunhas, faltam provas e o cara acaba sendo absolvido, mesmo sendo um criminoso confesso.
Então, isso é muito triste. Num próximo vídeo sobre o caso da barragem de Mariana, eu vou mostrar, elucidar de forma mais clara o quanto a justiça brasileira é lenta. No caso da Mariana lá, precisou um tribunal internacional do Reino Unido interferir para que eles se apressassem aqui, inclusive o Supremo Tribunal Federal, se apressassem para dar uma resposta para as vítimas e familiares de vítimas dessa triste tragédia que aconteceu no Brasil, com prejuízos bilionários para o meio ambiente e para a economia da região, mas isso é um outro assunto. Voltando ao assunto da Marielle Franco e da impunidade, o excesso de criminalidade que existe no país, um outro grande estimulador ou motivador do crime no país, até enrolo a língua, desculpe, no Brasil, que estimula também a criminalidade ao lado da impunidade, são os benefícios, a progressão de pena que os indivíduos, os raros indivíduos que são condenados pelos seus crimes, dentro do prazo hábil ou ainda depois de 5, 8, 10, 20 anos, eles acabam tendo uma progressão de pena que parece piada. Um exemplo assim bem hipotético, às vezes o indivíduo é condenado a 22 anos, 25 anos por homicídio, culposo ou doloso, triplamente qualificado, e acaba saindo da cadeia com 5 ou 6 anos de cumprimento da pena, o que é um absurdo. Esse tipo de coisa também deve acabar. Vocês viram que no caso lá dos assassinos da Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, as penas foram amplamente reduzidas, caíram aí alguma coisa em torno de 20% do total da condenação em função de delação premiada. Mas, usualmente, o que acontece é que a progressão de pena para os criminosos, de modo geral, não importa se sejam assassinos, estupradores, ladrões, latrocidas ou corruptos, de modo geral, existe uma progressão de pena tão grande que quando o cara é condenado a 20, 25, 30 anos, sai com 5 ou 6, ou às vezes até menos, dependendo do caso, se for réu primário ou se, dependendo, digamos assim, de outros termos que os ministros dos tribunais superiores, até os juízes e desembargadores, invocam de vez em quando, que é a famosa pena de baixo teor ofensivo, baixo, enfim, quando não há crime ou atentado contra a vida. Então nós precisamos nos unir, brasileiros e brasileiras, para reverter esse quadro. Só assim, muito menos pessoas que hoje são inocentes serão estimuladas ou cooptadas para o crime, porque elas saberão de antemão que serão severamente punidas na força da lei e com o braço da justiça, o que não acontece até agora. Isso é muito triste e o resultado todos nós sabemos. Isso coloca o Brasil nos piores rankings mundiais de violência urbana e violência de modo geral, e também de impunidade, de corrupção e outras coisas mais. Enfim, quase tudo que é ruim, o Brasil está nas melhores posições. Agora, quando a coisa é boa, nós estamos nas piores, invariavelmente, com raras exceções, tanto num caso como no outro. E o pior disso tudo não é tudo isso que eu acabei de falar, é nós, trabalhadores e trabalhadoras, crianças, jovens e adolescentes, não termos segurança, nós temos que ficar nos trancando dentro de casa, dentro do trabalho, dentro das escolas, dos clubes, das universidades, para permitir que os criminosos circulem livremente nas ruas e logradouros públicos da grande maioria das cidades brasileiras, principalmente das capitais e das cidades de grande e médio porte. Isso precisa ser revertido e já sabemos
com mais de 200 anos de independência, que se dependermos das autoridades instituídas, eleitas ou apontadas ou indicadas, digamos assim, como são os juízes, procuradores e ministros de tribunais e desembargadores e assim por diante, nada disso irá acontecer. É preciso que a sociedade se manifeste contra esse tipo de coisa, obviamente de forma ordeira e com as suas discussões e manifestações no plano das ideias, pura e simplesmente no plano das ideias, tá bom? Esse é o recado de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, um grande abraço, saúde, paz e tchau. Até mais. Namastê.